Então, um pouco sobre a história de Nossa Senhora do Carmo. Vou ser bem breve mesmo, vou até ler aquilo que é a introdução aqui da liturgia de hoje, que fora já proclamado, já foi dito logo no início, né? Então, Nossa Senhora do Carmo, ela é uma devoção que vem desde o século XII, de acordo com alguns eremitas que, retirados no Monte Carmelo, ao norte de Israel, se tem então a origem da Ordem dos Carmelitas. Em 1251, Nossa Senhora, designando-se como a Rainha do Carmelo, teria aparecido a São Simão Stock para revesti-lo com o escapulário carmelita. Como que era esse escapulário? Aqui, vocês prestem atenção na roupa do padre e vocês vão mais ou menos compreender o que seria um escapulário. Seria isso aqui da frente do padre, aqui, tá vendo? Então, nos carmelitas, é algo muito comum, quando eles usam o hábito deles, eles colocarem esse escapulário. Seria um sinal de revestimento, da proteção de Deus, seria como se fosse um escudo para que o mal não os atingisse. E Nossa Senhora pediu para que eles revestissem desse escapulário, justamente para que eles sentissem essa proteção materna. E aí então veio-se essa devoção ao escapulário. E a igreja então, percebendo que muitas pessoas queriam se utilizar do escapulário, que originalmente o escapulário era escapulário de pano, e era algo muito grande, a igreja então viu que a devoção estava sendo propagada, então para que não necessitasse o mundo usar um grandioso pedaço de pano em volta de si, a igreja então, pela devoção, fez esse escapulário de pano pequeno. Tradicionalmente, o escapulário deve ser um escapulário de O que é interessante nessa devoção de escapulário, tem duas coisas muito interessantes na devoção do escapulário, a Nossa Senhora do Carmo. Primeiro, algo interessante, que a bênção que concede ao escapulário não é necessariamente para aquele objeto que nós vamos utilizar. A bênção é para aquele que vai receber o escapulário. Então, o padre hoje, por exemplo, vai conceder a bênção ao objeto escapulário e logo em seguida, para aqueles que desejarem, ele vai impor o escapulário. Então, quando o escapulário está sendo imposto sobre nós estaremos sendo os portadores daquela bênção que o escapulário recebeu. Então, aquela bênção vai para nós. Nós estamos recebendo a bênção. E, posteriormente, caso o seu escapulário venha arrebentar, que ele não vai durar a vida toda, uma hora ele vai arrebentar, né? Você pode simplesmente comprar um novo escapulário, adquirir um novo escapulário e utilizar aquele escapulário sem nenhuma bênção, porque a bênção já foi concedida a você. É claro, não estou dizendo que você não pode ir lá e pedir para o padre abençoar o objeto escapulário. Mas a bênção daquela devoção do escapulário, você já recebeu. Porque o escapulário, quando ele recebe a bênção para proteger aquele sujeito que irá utilizar. E, portanto, uma vez ele colocando o seu escapulário, toda a bênção cai sobre a pessoa. E a segunda coisa que me chama muita atenção
da devoção ao escapulário, que atribui-se a Nossa Senhora uma tradição que aqueles que recebem o escapulário serão protegidos por Nossa Senhora, aqueles que usam devotamente o escapulário, serão protegidos por Nossa Senhora e, quando morrerem, se forem para o purgatório, diz a tradição que no primeiro sábado após a sua morte, Nossa Senhora resgatará a alma do penitente, da alma daquele que estiver no purgatório. É algo muito bonito isso, né? Se caso nós portarmos o escapulário devotamente, quando a gente morrer, caso a gente vá para o purgatório, se eu vivi aquela devoção a Nossa Senhora, vivi fielmente a Nosso Senhor, Nossa Senhora, no primeiro sábado após a nossa morte, resgatará a nossa alma do purgatório. É algo interessantíssimo, essa tradição dedicada a Nossa Senhora, para perceber o quanto Nossa Senhora, ela preza pelos seus filhos. E aqui, é bom compreender isso, porque senão você pode sair daqui, ou aqueles que estão acompanhando de casa, podem achar que colocou o escapulário e agora está livre do purgatório. Não é bem assim daí, né? Não é bem assim. Deve viver uma vida de santidade, fielmente aquela devoção. E é interessante porque o escapulário, em outras palavras, significa essa submissão à vontade de Deus. Então, viver fielmente a devoção ao escapulário significa ser sempre, constantemente submisso à vontade de Deus. E aqueles que são submissos à vontade de Deus, esses jamais irão para o inferno. Jamais. E a leitura do Evangelho hoje nos demonstra justamente isto. Maria, juntamente com os apóstolos, chegam até Nosso Senhor e alguém os anuncia. Olha, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora te esperando, querendo falar contigo. E aí Jesus, para ensinar os demais, pergunta: mas quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus, apontando para aqueles que estavam ali sentados, o escutando, diz: aqui estão minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, todos aqueles que colocam em prática a vontade de Deus, a vontade do Pai. Esses são os meus irmãos, as minhas irmãs e minha mãe. Então, se nós queremos participar do céu, daquilo que é o prêmio que Cristo conquistou para nós, nós devemos viver fielmente a vontade do Pai. Então não tem nada de contraditório aquilo que o padre acabou de dizer sobre a devoção ao escapulário, da qual a Nossa Senhora acabou nos revelando por intermédio das suas aparições. Se nós formos submissos a Deus, nós alcançaremos o céu. Infelizmente, os nossos irmãos separados não compreendem essas passagens ou essas revelações de Maria. Quando Nossa Senhora aparece em determinado lugar, né? Como nós temos as devoções de Nossa Senhora, seja Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, que é a mesma Maria, mas que aparece em lugares diferentes, em determinadas ocasiões da história. Quando Nossa Senhora apareceu, então, ao longo da história, ela de maneira alguma apareceu para tirar o lugar de Deus. Pelo contrário, ela apareceu para lembrar ao povo que aqueles que são tementes a Deus, esses alcançarão o céu. E para alcançar o céu, como dizia Nossa Senhora de Fátima, é necessário rezar devotamente o Santo Terço, que é uma oração intrinsecamente cristocêntrica, ou seja, é totalmente levada para o Cristo. É necessário fazer penitência, é necessário fazer mortificações. Então as aparições de Maria,
sempre foi para fazer com que o povo retomasse o caminho de Deus. Sempre foi isso, as aparições de Nossa Senhora. Os nossos irmãos separados que começam a criar coisas que nós nunca cremos. Nós cremos que quando Maria aparece ao longo da história, foi justamente para dizer ao povo que era necessário se converter ao Senhor. E novamente hoje, nessa celebração, a Virgem Maria que está aqui presente, né, uma forma tão real, né, ela está nos dizendo que para que possamos participar da filiação divina, é necessário colocar em prática a vontade do Pai. Caso contrário, será impossível que ela possa vir advogar em nosso favor. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que nós jamais, nunca, sejamos homens e mulheres distantes da vontade de Deus, diante daquilo que é o projeto do Senhor. Que ela possa interceder por nós, para que, vivendo devotamente as suas aspirações, os seus desejos, consigamos alcançar o céu como recompensa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.